Meu Deus. Bom dia, pessoal. Deixa eu ver quem está entrando. Que eu estou organizando só aqui para ficar certinho para vocês. Não quero que apareça a câmera, não. Deixa eu pegar a ferramenta aqui, participantes. Conforme, isso aí, conforme a Camille está fazendo, pessoal, que... Aí, nossa, minha câmera tá muito ruim, a imagem. Não é a imagem, é a luminosidade do lugar, entendeu? Ela tá bem péssima. Deixa eu tentar abrir aqui. Pessoal, quem for chegando, já vai colocando o nome no chat aí, com a palavra presente, isso, Emanuel, etc. Tá? Vou só ver se eu consigo melhorar um pouco aqui. Não vai ficar muito bom, não. Deixa eu apagar uma luz. Piorou. Espera aí, que eu vou só resolver Vão entrando aí, que eu vou resolver o problema da luminosidade aqui, tá? Só para ficar com a minha imagem melhor. Vou até desligar o vídeo. Não, não posso. Deixa eu ver se é a luz do quarto só. Mesmo assim, horrível. Eu vou tentar achar uma luminária para colocar aqui na frente para melhorar a qualidade da luz na próxima live, tá? Tá um pouquinho complicado mesmo. Aqui do meu lado pega sol, então atrapalha. Aí, deu uma melhorada. Em cima tem a luz, aí atrapalha, então vai dando interferência entre elas e acaba não ficando com uma visibilidade muito boa. Mas agora tem ali, tá bom, dá para ir. Deixa eu ver se melhora. Mais ou menos, tá, pessoal? A gente vai ficar assim mesmo, por hora. Tá? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Olha só, para quem já está aí, nós vamos fazer o seguinte. Hoje, nós vamos trabalhar duas partes distintas para a gente finalizar esse livro 2. Então, eu vou continuar falando com vocês a respeito dos exercícios do capítulo 7, para quem não fez, para quem ainda tem dúvida, do capítulo 7 de Química 2. E também vou falar a respeito do capítulo 7 de Química 1. Aí a gente finaliza os exercícios do capítulo 7. Na próxima live da semana que vem, a gente já vai fazer os capítulos 8 do livro 3. Tá? Uma coisa importante. Eu vou aproveitar esse momento. Está me incomodando muito essa luminosidade não boa aí. Uma coisa importante que eu vou falar com vocês agora nesse momento. Nós vamos tomar muito cuidado na hora de trabalhar os capítulos dos próximos livros. A gente tem 2 lives seguidas, tá? Eu depois vou conversar com o Danilo a respeito de uma ideia que eu tive, mas nós vamos com muita calma, porque a gente pode... Vocês sabem que, por exemplo, em Química 1, os capítulos eles são bem curtos, eles são bem rápidos. Então, o que eu quero dizer? A gente pode, às vezes, como a live, a dinâmica aqui é um pouco diferente, porque não tem interferência. Né? Vocês não viram em nenhuma live minha, por exemplo, eu ficar pedindo a atenção. Tá fazendo silêncio, fica quieto. Porque o que é comum na sala de aula, que a gente faz direto, né? Vocês não ouviram em nenhum momento eu fazer shh. Ouviram? Não. Ou seja, não tem interrupções. E aí acaba que o conteúdo vai mais rápido, ele flui de uma forma mais rápida, mesmo naturalmente, tá? Isso é natural. Então, nós vamos com mais calma a partir da próxima semana, tá? Inclusive, eu vou, talvez, na semana que vem, fazer um aulão de revisão com vocês dos capítulos que a gente teve, que a gente estudou em live. O que vocês acham? Fazer essa proposta para vocês aqui agora, fazer uma votação igual a gente fazia na sala. Vocês já acham legal a gente fazer uma retomada
de todos os capítulos. Como são 2 lives, a gente tem um tempo bem extenso. De todos os capítulos que a gente estudou, por meio de exercícios, é claro, de todos os capítulos que a gente estudou durante esse período aí de live, o que vocês acham? A Luísa já deu um sinal de positivo ali. Magnífico. Legal. Camille também, Emanuel, beleza. Então, ó, prestem atenção no que eu vou fazer. Ana, boa. Obrigado, gente. Obrigado, gente. É ótimo. Vamos lá, então. Olha só. Prestem atenção no que eu vou fazer com vocês. Eu queria que minha imagem tivesse um pouco mais nítida. Mas, enfim. Eu vou preparar uma lista. Hoje eu vou começar a fazer ela hoje. Essa lista ela vai ficar bem extensa. Vou tentar distribuir aí em torno de uns 30 exercícios, tá bom? A gente vai resolver todos? Não, alguns eu vou deixar aqueles pontos principais resolvidos e depois os outros são similares, igual a gente vem fazendo. Mas eu vou deixar uns 30 exercícios desde conhecimento prévio. Então eu vou abordar um monte de coisa, tá? Eu vou abordar ligações intermoleculares, eu vou abordar distribuição eletrônica, não, distribuição eletrônica estou falando da outra turma. Concentração, claro, evidentemente. Vou abordar número de mols, cálculo de massa, massa molecular, todos aqueles conceitinhos a gente vai pegar tudo que é importante para fazer os capítulos e vamos fazer exercício, tá? Então, semana que vem, listão de atividades, aula de revisão de todos os capítulos aí, de todos não, né? De grande parte dos capítulos que a gente estudou, porque eu acho que não dá tempo da gente fazer tudo. Mas, vamos lá. Já dei um tempo, deixa eu ver a hora. 10h07. Só temos nós, tá? Poucas pessoas. Deixa eu só comunicar o Danilo aqui, tá bom? Deixa eu ver quantas. 18 pessoas na segunda série. Vou iniciar a aula. Vamos lá, então. Pessoal, deixa eu compartilhar minha tela. Pode ser que em alguns momentos o meu livro... Oh, estou aparecendo aqui também. Ó. Ei. O meu livro, ele trave, tá? Então, não é questão de nada. É questão de que vai travar, porque eu não sei o que está acontecendo com a plataforma do SAS, mas ele está travando, às vezes, o meu livro. Então, eu vou ter que... De vez em quando, eu vou ter que fechar o compartilhamento, abrir o compartilhamento de novo para vocês poderem ter acesso ao livro que eu estou usando. Tá? Não, estou no livro 3, olha aí, ó, doido. Vamos lá então, pessoal. Olha só, eu vou pegar aqui as propriedades coligativas. Estão todos visualizando o meu livro? A minha tela? Acredito que sim, né? Sim. Sim, beleza. Então, vou pegar o meu livro e vou falar, e vou primeiro... Vocês tentaram fazer as atividades? Eu sei que muitos tentaram, tá? Porque me perguntaram, tiraram dúvidas. Muitos assim, né? Poucos, vamos colocar. Os demais que não tentaram, ou que tentaram e não tiraram suas dúvidas, a pergunta é, dentre as atividades propostas aqui da página 25 e 26, se não me engano, tem essas atividades. Quais delas vocês tiveram alguma dúvida dessas atividades? Essas duas primeiras aqui, ela trata sobre 2 conceitos. Ebulioscopia e tonoscopia, né? Pressão máxima de vapor na tonoscopia e abaixamento, né? O aumento do ponto de ebulição no caso da ebulioscopia. Então, veja bem, dentro desses conceitos, que são essas 2 páginas aqui, qual a dúvida? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão que eu não entendi na hora que eu fui fazer? Professor, não entendo essas questões de gráfico. Professor, não entendo essas questões igual a número 3. Eu até falei, resolvi similares a elas, né? Mais alguma dúvida? Você pode fazer a 4. Fazer qual, Júlia? A 4. 4, podemos. Vamos lá. Deixa eu só verificar aqui. Aqui, ó.
Vamos lá. Questão número 4 desta página aqui. Olha só. A questão 4, ela é uma questão bacaninha, pessoal. Por que que ela é uma questão boa? Ela é uma questão boa porque ela trabalha uma série de coisas que a gente deve saber e deve extrair de informação quando a gente analisa esses sistemas químicos. Então, veja bem. Primeira coisa que você tem que pensar, o que o exercício está tratando? Que tipo de conceito o exercício está tratando? Ah, o exercício está tratando sobre X, o exercício está tratando sobre Y. Então, o primeiro ponto de qualquer resolução de atividade é entender qual é o conceito. Aqui é muito fácil. No livro, nos livros que a gente estuda, é muito fácil de você entender qual é o conceito. Porque os autores, eles vão colocar um conteúdo e em seguida eles vão colocar os exercícios desse conteúdo. Então, o conceito é o conteúdo que você acabou de estudar. Logo, aqui são dois conceitos possíveis: tonoscopia e ebulioscopia. Vamos ver qual dos dois se encaixa aqui, o que ele vai pedir. Por quê? Porque quando eu identificar qual é o conceito que está ali por trás, eu vou associar esse conceito, né, à situação que está sendo exposta no exercício e vou procurar ferramentas com o conceito para resolver esses exercícios. Só que esse daqui, além dos conceitos, é importante, a maioria também dos exercícios de química, eles trabalham com conceitos anteriores. Camille, a gente até resolveu essa questão, né? Ela é bem legal. Então, eles também incluem conceitos anteriores. Como assim conceitos anteriores? Concentração de soluções, tá? É importantíssimo você saber os conceitos referentes às concentrações das soluções. Porque veja bem esse exercício número 4, Júlia. Ele diz o seguinte, eu vou pegar resumidamente, tá? Pela situação. Ele me deu 3 frascos, né? 2 com o mesmo volume, um com um volume diferente, percebe-se pelo tamanho. Então, olha só as informações que eu vou extraindo só de analisar a situação do exercício. Então, eu já sei que 2 frascos têm o mesmo volume e um deles tem um volume diferenciado. Como que você sabe? Além da informação que ele deu aqui embaixo, da quantidade, evidentemente, você tem o tamanho, né? Ó, análise de informação. Aí ele diz o seguinte, ele diz que, considerando as 3 soluções do desenho a seguir, pode-se prever que a relação entre as pressões máxima de vapor, aí você tem que parar, pressão máxima de vapor, qual das propriedades coligativas trabalha com pressão máxima de vapor? Bom, as propriedades, eu vou abrir meu Word aqui. Nossa, meu mouse está legal, hein, hoje. Pode ser que ele dê uma... eu sei o que é. As pilhas deles estão fracas. Então, ó, tonoscopia. Pressão máxima de vapor. Aí eu tenho que entender como que esse comportamento é observado. O que acontece com a pressão máxima de vapor de um solvente quando eu adiciono a esse solvente um soluto não volátil. Olha só o que eu estou fazendo. Eu já estou resolvendo a questão? Ainda não. Tá? Eu estou simplesmente explicando para você que tipo de ferramenta você tem que usar. E isso, pessoal, não é só em química. Aposto que quando você estuda história, que seja, você vai ter ali um conhecimento que é cumulativo, ou seja, você está vendo lá uma história moderna ou contemporânea, mas ela tem total relação com uma história lá da antiguidade, né, com os movimentos que aconteceram na antiguidade. Então não tem uma dissociação das coisas. Por isso que eu estou falando, entenda as informações do exercício. Entendendo as informações do exercício, você consegue chegar à resolução. Então, resolução de atividades. Aqui eu vou colocar página, essa é a página 25, tá? Vou botar as propriedades. Tonoscopia e ebulioscopia, beleza? Tonoscopia e ebulioscopia são as propriedades abordadas na página 25.
24, 25, página. Deixa eu botar todas elas. 24, 25 e 26, tá? Tonoscopia e ebullioscopia. Vou fazer a atividade 4. Temos 3 frascos. Vou coletar as informações. Veja bem, primeira coisa. Vou abrir meu bracket. Espera aí que ele vai abrir um... Só um minuto. Desculpa. Cliquei no... Hoje tá lento hoje. Pode fechar? Vai travar não? Aí. Vamos lá. Então, veja bem. Quer saber sobre a pressão máxima de vapor. Pressão máxima de vapor, tonoscopia, tá? O que acontece com a pressão máxima de vapor quando a gente do solvente, não existe pressão nem propriedade coligativa da solução. É propriedade coligativa do solvente puro e do solvente em solução. É do solvente, tá? Então, vamos lá. O que é tonoscopia? O que acontece com a pressão máxima de vapor de um solvente quando eu adiciono a esse solvente um soluto não volátil? O que acontece com ela? Ela aumenta, ela diminui? Diminui. Então, ó, vamos lá. Ele vai trabalhar, então, com essa propriedade de tonoscopia. Eu sei que a tonoscopia diminui a pressão máxima de vapor. Agora, a ideia é, como que eu vou saber qual delas ali, qual é a ordem das pressões, aqui no caso aqui, ó, como alternativa, ele está pedindo uma ordem de pressão, da menor para a maior pressão, não é isso? Ou é da maior para a menor? Estou perguntando para você mesmo, que está aí do outro lado da tela. Maior para menor. Tá, então a gente vai sair da maior... A única que participa das aulas é a Camila. Os outros devem estar com a voz travada. Gente, é bom, importante participar, porque aí eu consigo entender o que você está pensando. Eu não sei ler tela preta, escura. Não sei. Tá bom? Então eu preciso que você fale comigo, responda as minhas perguntas, porque eu preciso saber o que você está pensando. Senão eu não vou saber, eu não vou conseguir te ajudar. É impossível. Impossível eu te ajudar se eu não sei o que você está pensando. Não tem como, tá? Então tem que falar. Tá em casa, tá aí do lado da mãe, mostra que você sabe química. Você está estudando química, mostra que você sabe. Ora, por que você vai ter vergonha? Então vamos lá. Nós temos aqui 3 soluções distintas. Agora perceba o seguinte. Cada solução é formada por um tipo de substância. Olha lá. A primeira solução, ela é formada com 500 ml de água. Então, vou botar aqui, ó, S1, solução 1. Eita! A solução 1, ela tem as seguintes informações. Vou botar entre chaves. Volume. Que ódio. Volume é igual a 500 ml. O meu CAPS, ele não ativa, na hora que eu ligo ele, 500 ml e uma massa igual a 18 gramas. A substância é glicose. Não gosto dessa seta, gosto dela assim. Glicose. Na solução 2, deixa eu copiar e colar para ser mais rápido. Deixa eu aumentar o zoom. Na solução 2, nós vamos ter o seguinte. Solução 2, nós vamos ter um volume também de 500, uma massa de 5,85. Só que aqui a substância muda. Vou botar a fórmula. É o NaCl. E na solução número 3, nós vamos ter aqui um volume agora de 1000 ml e uma massa que eu não memorizei de 34,2. Só que a substância muda. É a sacarose. Sacarose.
Primeira coisa que você tem que identificar aqui, toda vez que ele traz para você volume e massa, você consegue calcular concentração. Concentração comum, concentração em quantidade de matéria. Tá, qual das duas concentrações eu vou usar aqui? Por que que é importante calcular a concentração? Porque para que eu consiga determinar a quantidade de partículas que existem na minha dispersas no meu solvente, eu tenho que calcular a concentração das minhas substâncias. Por quê? Ao calcular a concentração, eu determino o número de partículas. Determinando o número de partículas, eu tenho, obviamente, a ideia de quantas moléculas de glicose, é uma substância covalente, quantos íons Na e Cl- estarão em solução e quantas moléculas de sacarose. Então vamos lá. Para a solução 1, quem tiver que falar alguma coisa, então, ó, calculando a concentração em quantidade de matéria das soluções. Por que que eu estou usando o mol por litro? Porque ele me fornece aqui, ó, dados. Cloreto de sódio, 58,5 grama-mol, glicose, 180. Se ele me fornece essas informações, mais essas duas aqui, massa e volume, se ele me fornece as massas molares, mais as informações de massa e volume, nós podemos determinar com essas três informações aqui, volume, massa e massa molar, a concentração em mol por litro. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que determinar o número de mols de todas as substâncias. Aí, pessoal, para agilizar aqui, eu vou fazer Vou fazer passo a passo. Tá, solução 1. O número de mols, ele é obtido da seguinte maneira. Solução 1. Deixa eu melhorar aqui, só para organizar. Número de mols. E concentra... Tá, número... Oh, meu Jesus. Número de mols, vamos lá. O número de mols, representado pela letra N minúscula, ele é dado pela massa em gramas dividido pela massa molar em grama/mol. Então, eu vou lá e para cada um desses itens, evidentemente, eu vou fazer isso. Vou pegar aqui. Qual é a massa do meu composto na solução 1? 18 gramas. Dividido pela sua massa molar. Qual é a sua massa molar? Está aqui, ó, glicose. 180 gramas. Gramas, barra, botar barra não, aqui eu vou botar o ponto, tá? Mol a menos 1, mesma coisa que barra mol, tá? Quanto que é o número de mols? 0,1 mol. Beleza? Agora, assim, a concentração da solução 1, olha que interessante aqui uma outra fala, ó, estou abordando um monte de coisa dentro desse único exercício, hein? Assim, a concentração da solução 1 é o número de mols da solução 1, vou colocar com emissão aqui, o número de mols da solução 1, número de mol 1, dividido pelo seu volume em litros. Eu só vou fazer do primeiro, tá? Das outras eu só vou colocar a resposta. Em litros. Então, a gente tem o seguinte. O número de mols é 0,1 mol. O volume está aqui, ó, 500 ml. Então, eu não posso usar ml, tem que usar em litro. 500 ml é 0,5, é 0,5 litros. Portanto, a concentração desta substância é 0,2 mol por litro. O que isso me indica? Me indica o seguinte, que
A glicose, então eu vou botar aqui embaixo. Deixa eu só identar aqui para ficar certinho. Solução 1. Deixa eu melhorar isso aqui. S1. Beleza? Aqui é o número de mols. Deixa eu botar esse pontinho. Agora eu vou indentar. Pronto, o número de mols para vocês aqui. E agora sim, para a S1. Fica melhor. Isso. Então, ó, assim, mol por litro. Vamos lá. Agora tá bonitinho. Vamos pegar a fórmula da glicose. Concluímos que a glicose, por ser uma substância, de natureza molecular, a concentração, não haverá dissociação dos seus constituintes. Ponto. Nesse caso, dizemos que a concentração inicial, deixa eu botar aqui em cima que fica melhor. Dizemos que a concentração inicial da glicose mantém-se, se mantém constante ao longo da solução. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer isso aqui, ó. Se eu tenho a molécula de glicose, C6H11, O6, H11, ó, H12, O6, nós vamos ter isso aqui. Como ela não dissocia, você vai ter em solução apenas moléculas de glicose. Logo, se eu digo para você que nós temos 0,2 mol no início, nós vamos ter aqui no final uma quantidade de partículas de 0,2 mol. Quantidade de partículas em solução. Isso por quê? Porque a glicose é uma substância de natureza molecular. Deixa eu trocar esse nome aqui. Covalente. Fica melhor. Não haverá dissociação dos seus constituintes. Nesses casos, de uma maneira geral, a gente diz que a concentração inicial da glicose se mantém constante ao longo da solução. Ou seja, se eu tenho 0,2 mol de glicose no início, depois que ela estiver em solução também, ela vai ter 0,2. A quantidade de partículas não muda. É diferente, por exemplo, da S2. Aí eu já vou fazer direto, tá, pessoal? Para a S2, é o seguinte, tem uma diferençazinha aqui. Para a S2, nós temos aqui uma concentração. Aí você vai me dizer assim, da onde você está tirando esse valor, pessoal? Da onde que você está tirando esse valor, professor? A concentração já vou pegar direto, tá? Então, a gente vai ter aí 5, vou dividir a massa pela massa molar. Então, aqui, 5,85 dividido por 58,5, a gente vai ter aí 0,2 mol. Isso. Meu Deus do céu. Deixa eu botar aqui, ó. O número de mols, tá? Vou botar tudo bonitinho. O número de mols, até eu me perco. É 5,85 gramas dividido por 58,5 grama mol a menos 1. Isso daqui vai ser igual a 0,1 mol. Vou calcular a concentração, aí eu vou descobrir que a concentração do NaCl é 0,1 mol dividido pelo seu volume
que é de 500 ml, 0,5 litros. Portanto, a gente vai ter aí uma concentração dele de 0,2 mol por litro. Concluímos. Opa. A última eu não vou concluir nada, vocês que vão concluir. Concluímos que o número. Opa. O NaCl é uma substância de natureza iônica, portanto, haverá dissociação de seus constituintes em solução e assim o número de partículas deverá ser obtido a partir da equação de dissociação devidamente balanceada. Olha só, vocês falam comigo se eu estiver falando alguma coisa, porque eu fico aqui no computador, estou digitando, parece que eu estou escrevendo e tá, né, e até esqueço às vezes. Tá dando para entender tranquilo o que eu estou fazendo, a resolução, por enquanto? Sim. Sim, tranquilo. Júlia, você que me perguntou. Júlia? Oi. Não estou ouvindo nada que você está falando. Oi. Tá entendendo o que eu estou falando? Tô. Tá sim? Tá mesmo? Tô. Então tá. Então vamos continuar. Ó. Concluímos então que o sódio é uma substância iônica e nós vamos fazer a equação devidamente balanceada. O que é isso? Eu vou pegar a fórmula do meu composto e vou separar nos cátions e nos ânions. Na mais Cl menos. Professor, não sei fazer isso. Você vai fazer na lista de exercícios, porque eu vou botar isso daqui também. Você vai ter que aprender, você vai ter que voltar lá em ligações químicas para resolver algumas atividades da lista, porque eu vou colocar tudo que você necessita para aprender. Se depois disso ainda existirem dúvidas, é claro que vão existir, vocês vão tirando comigo, mas a ideia é te dar a base para resolver todos os problemas. Ah, mas eu não fiz. Aí já não é algo que eu tenho domínio. É você com você mesmo, tá? Você tem que ser responsável. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte: se a concentração do sódio do NaCl na solução é 2 mol por litro, quando essas partículas se dissociam, quando ele se dissocia, eu vou ter o seguinte: 0,2 mol do Na mais 0,2 mol do Cl menos. Por que eu vou ter isso? Porque como há uma dissociação, o número de partículas de substâncias iônicas em solução, eles tendem a aumentar, tá? Porque a gente está trabalhando com a partícula e não com a substância toda, quando a molécula toda formada, como aqui na glicose. Logo, qual é o quantitativo de partículas que existem na minha solução de NaCl? 0,4 mol de íons. Aí a gente vai fazer a mesma coisa para a solução 3. Nós vamos fazer os mesmos passos, vamos obter o seguinte, que a sua concentração é igual a na sua concentração da sacarose 342, 0,1 dividido por 1 litro, 0,1 mol por litro. Tá? Já fiz aquele cálculo todo ali de cima. Mesma coisa. E aí eu tenho que concluir o seguinte: a sacarose apresenta a mesma natureza da glicose. Isso significa o quê? Natureza de ligação da glicose, ou seja, um composto covalente.
Portanto, vamos observar o mesmo comportamento para as substâncias. Portanto, quantas partículas? Substâncias. Assim, o número de partículas na solução 3 é o mesmo da concentração calculada, né, assim como a glicose, da sacarose. Logo, se eu tenho a sacarose é C12H22O11, tá? Nós vamos ter aqui, ela não se dissocia, então nós vamos ter a mesma substância em solução. Se nós vamos ter a mesma substância em solução, se a sua concentração inicial é 0,1 mol por litro, nós vamos ter também... Eu posso fazer duas aulas só desses exercícios, tá? Para mim não tem o menor problema. 0,1 mol por litro, né? Ou 0,1 mol também, tanto faz. Então, pessoal, o número de partículas em soluções moleculares covalentes é o mesmo. Veja bem, se ele está pedindo aí para fazer uma ordem crescente, né? Você tem que você tem que agora observar aqui qual desses comportamentos ele se refere qual dessas opções se refere ao comportamento observado nessas soluções de acordo com essas quantidades aqui. Qual delas tem o maior número de partículas? NaCl. O NaCl tem o maior número de partículas. Se o maior número de partículas dispersas está no NaCl, a sua pressão máxima de vapor vai ser a maior ou a menor de todas? Menor. Isso, olha só. Aí eu estou aplicando o conceito. O que é tonoscopia? Tonoscopia é o abaixamento ou a diminuição da pressão máxima de vapor quando eu tenho solutos dispersos no meu solvente, tá? Um soluto não volátil. Aí eu digo o seguinte, aí você tem que ir lá atrás voltar. A tonoscopia, a pressão máxima de vapor, ela é uma propriedade que está relacionada à entropia. O que é entropia? Entropia é o grau de desorganização do sistema. Quanto mais partículas, ou seja, quanto maior o número de mols de partículas que estão ali na minha solução, maior ou menor, digamos, é a pressão máxima de vapor. Então, das três, como o NaCl, a solução 2, ela tem o maior número de partículas, ela é a menor pressão de todas. Então, eu tenho que achar uma opção aqui que tem a pressão 2 lá no final, ó. Letra C ou letra D. Ok? Vamos lá. Entre a glicose e a sacarose, qual das duas vai ter a menor pressão máxima de vapor, ou a maior, tanto faz? A menor pressão máxima de vapor. Estão respondendo no chat? Yuri. Entre a glicose e a sacarose, meu Deus do céu, Jesus. Qual das duas tem a menor pressão máxima de vapor e por quê? Glicose. Por que a glicose tem a menor pressão máxima de vapor, Camille? Entre ela e a sacarose. Estou comparando as duas. Cara, eu não sei se tá certo, devo estar totalmente errado, mas na minha cabeça eu pensei igual a Camille também, porque a sacarose já é uma solução, tipo... Não, todas são soluções. Porque a glicose tem maior número de mols por litro.
Isso, olha só. Aí, ô Maria, você sempre, quando você tiver que resolver esse tipo de situação, sempre venha para o número de partículas que estão dispersas na minha solução. Normalmente, é o seguinte, pessoal. Quando eu comparo uma solução iônica com uma solução molecular, nem sempre, mas digamos assim, 90% dos casos que vocês vão topar, porque tudo isso depende das quantidades, evidentemente, que eu estou usando. Mas em 90% das situações que vocês vão fazer exercícios, normalmente substâncias de natureza iônica, elas têm muito mais partículas em solução porque elas estão dispersas, né? Eu consigo dissociar. Então, quando eu comparo uma substância iônica com uma substância molecular, normalmente, isso não é regra, tá? Normalmente, a substância iônica tem o maior número de partículas. E o que que isso indica, Maria? Isso daqui indica para a gente o seguinte: quanto maior é o número de partículas, ó, quanto maior é a quantidade de partículas em solução, no caso da tonoscopia, vou falar para ela, no caso da pressão máxima de vapor, no caso da pressão máxima de vapor, quanto maior o número de partículas em solução, menor é a pressão máxima de vapor. Menor. Quanto maior o número de partículas, menor. Então, se eu comparo, ó, a glicose tem 0,2 mol de partículas. O NaCl tem 0,4 mols. Deixa eu botar aqui Ô, partículas. Gustavo, agora que eu fui Oi. me tocar, eu confundi. Eu Ah, achei que uma fosse maior que a outra. Aí eu voltei para olhar na resposta, aí entendi. agora eu falei, ah, tá. Tá, beleza. Então, ó, o número de partículas, 0,1 mol de partículas. Então, se eu faço uma organização aqui, ó, esse é o maior número de partículas. Eita, partículas. De partículas. Esse é o segundo maior. Opa, aqui. E esse é o que tem o menor, né? Na verdade, número de partículas aí. Então, veja bem. Se esse daqui tem o menor número de partículas, maior é a pressão máxima de vapor dele. Então, a pressão 3, ela é maior do que a pressão... E agora? A pressão 1 e 2. Qual das duas tem o maior? Deixa eu ver se eu fiz certo. 58. Opa, vou... Deixa eu ver se eu rolei certinho. A um é maior. A1 é maior. Olha aí. Jesus. Ah, tá. Propriedades coligativas. Voltemos. PPP, PPP, pororô. Já passei, eu acho, né? Não. Aqui. Olha, a pressão 1... Opa! Não pode ser a letra C, porque a gente já sabe que a letra C aqui, ó, apesar de ter a pressão 2 no final, a pressão 1, a pressão 3, ela é a maior de todas, não é verdade? Ela tem um menor número de partículas, portanto a sua pressão é maior. E aí a gente cai na letra D, a pressão 1 é maior do que a pressão 2, evidentemente, e aí a gente vem para essa resposta. Por quê? Número de partículas. Olha aqui, ó. 0,2 mol da solução 1, 0,4 mol de partícula da solução 2. Então, a pressão da solução 1 ela é maior do que da solução 2. Logo, nós temos a letra D. P3, P1, P2, nessa sequência. P3 é a maior pressão máxima de vapor, porque tem menos partículas. P1 é a segunda maior pressão máxima de vapor, porque tem menos partículas que a pressão 2, ou que a solução 2. E, evidentemente, a solução 2 de cloreto de sódio ela é a menor pressão de todas, porque o número de partículas na sua estrutura é o maior dentre todas elas. Entendido isso? Hã? Julinha, Júlia.
Júlia, você está assistindo a aula? Tô aqui. Ou você está vendo outra coisa? Tá Não, entendido? tô aqui. Júlia, Acho que sim. acha? Você Oi. precisa ter certeza se você está com dúvida ou Tô não, das meu amor. duas. Hã? Qual Não? do Júlia? Júlia Pessotti me perguntou. Ou foi você que me perguntou, Júlia Favalessa? Foi a pessoa. Foi, Júlia. Então, Júlia. Então, Ficou algum ponto que não entendi ainda? Desenvolva, minha filha. Não? não, Sim? acho que tá. Não sei. Tá, então você vai fazer exercícios e vai tentar verificar se isso ficou ou não fixo na sua cabeça aí, internalizado aí por você. Me procure depois, tá bom? Tá bom. No particular. Vou te indicar qual exercício que você vai fazer, desculpa, que você vai fazer que tem relação com esse. Se você já fez ou não fez. O 3. Tá bom? Se você já fez, é a mesma ideia que você usou aqui, eu estou aplicando, a mesma ideia eu aplico em quase todos os exercícios, na verdade. Só que aqui a única diferença é que você tinha que calcular a concentração antes. Só isso. E depois pensar da mesma forma que o exercício 3. Se você não resolveu o 3, resolva, tente resolver. E se surgir dúvida, me procure, que aí eu tiro a sua dúvida particular. Beleza? Questão número 5, pessoal. Questão número 5, ficou a letra B aí, ó. A amostra 1 é mais volátil. Por que a amostra 1 é mais volátil? Porque se você compara, ó, aqui é o eixo da temperatura, tá, pessoal? Ó, a temperatura, quanto menor é a temperatura, maior é a pressão máxima de vapor, ó. Então, ele é o mais volátil porque ele exerce uma maior pressão máxima de vapor em uma dada temperatura quando eu comparo essas substâncias A2 e A3. Muito cuidado que quando ele coloca esses gráficos com 3, 2 linhas assim, normalmente as opções eles vão vir fazendo comparativos entre as substâncias, tá bom? Então, perceba que aqui ele está fazendo, a amostra 1 é de água salgada, a amostra 1 é mais volátil, a amostra 2 é mais concentrada que a amostra 3. Para eu poder identificar qual item está correto, eu tenho que fazer comparações entre elas. Se a amostra 1 é a mais volátil de todas, ela tem que ter a maior pressão máxima de vapor de todas. Se eu observo em uma mesma temperatura, ó, independente, ó, da temperatura que eu seleciono. Se eu pegar a T1 em uma mesma temperatura, se eu comparo a 1 com a 2 e com a 3, ó, na mesma temperatura, se eu faço essa comparação, eu percebo que a pressão máxima de vapor, ó, da 1, ou da solução 1 romano aqui, não desse 1 aqui, mas da solução 1, ela é maior de todas, numa mesma temperatura. Isso indica que, de fato, é a mais volátil. Por que ele E não a pode 3 ser é a menos, né? A 3 é a menos volátil, isso aí. E aí a gente pode chegar à conclusão, por exemplo, de que a amostra 3, aqui ó, no item C, é a amostra 3 que é mais concentrada que a amostra 2, entendeu? Por isso que quando ele traz esses gráficos, é uma forma de resolver, tá, pessoal? Traz esses gráficos, você analisa as opções, mas normalmente ele vai trazer uma comparação entre as soluções. Aí você Gustavo. marca. Oi. A amostra 3 é mais concentrada porque tem mais soluto não volátil, né? Isso. Aí você também percebe isso daí justamente pela curva, entendeu? Ela tem a menor pressão máxima de vapor de todas. Tá vendo? Uma maior temperatura de todas. Entendeu? Isso indica que ela é a mais concentrada, ou seja, tem mais partículas dispersas aí no meio. Beleza?
Entendido? Faz a 8. Ô, Gustavo, eu ia pedir pra fazer agora, Camille. Tá, vamos lá então. Eu não entendi a 8 também. Na verdade, essas questões que tem Não, conta, 8 é... eu nem sei se é mais fácil, mas pra mim foi tipo as coisas mais difíceis, onde eu mais fiquei em dúvida. que são as mais fáceis. E foi que eu, tipo assim, mais de dúvida. As outras eu achei tranquilo de resolver, que era Olha teoria, só, vou só comparação. falar aqui, eu vou... Eu achei fácil, mas eu não sabia se eu tava fazendo o negócio certo. Sim, mas a gente nunca sabe, entendeu? É quando igual você vai fazer uma prova. Tá fácil, você vai lá, faz a questão, resolve. Mas será que eu estou fazendo certo? É isso, essa é a ideia. E aí vem as correções, né? O tira-dúvida, a correção, justamente para você verificar se o que você está fazendo é o certo. Por quê? Confirmando que você está certa, cara, é dessa forma que resolve. Não tem outra forma de resolver, entendeu? Tem outros meios matemáticos, mas a ideia de pensar na resolução é a mesma. Você tem que pensar nisso. Como eu resolvo? Não é qual equação eu vou usar. Será que aqui aplica a concentração? Será que aqui aplica isso? Você tem que largar isso. Você tem que entender o que eu estou usando, que ferramenta a minha cabeça está usando, qual é o passo a passo que ela está fazendo, que ela está construindo para resolver esse problema. Porque aí, quando você for resolver vários problemas com essa mesma natureza, com esse mesmo formato, eles se resolvem da mesma forma. Óbvio que a maneira de se pensar é diferente, mas a técnica para resolver é a mesma, a base é a mesma. Olha só isso aqui, ó. Isso daqui que eu fiz para vocês, vou resolver a 8 agora, tá? Isso aqui que eu fiz para vocês é como a minha cabeça organiza as informações para eu conseguir resolver as minhas questões. E aí, com as informações bem organizadas, eu consigo chegar a uma conclusão utilizando os conceitos. Para isso tem que saber os conceitos. Então vamos lá. Questão 8. Deixa eu ver como que eu marquei aqui. 4, 8. 8. Proposta. A 8 proposta, eu não sei se eu vou precisar resolver aqui. Ela é um gráfico, não é isso? Olha, pessoal, esse daqui é um gráfico bem tendencioso, porque você tem que ter aí uma noção de escala para resolvê-lo, tá? Então você vai precisar de uma noçãozinha de escala, lembra lá de geografia e etc. E matemática também, escala dos gráficos. Por quê? Porque ele vai me dar o seguinte, ele vai me dar um gráfico todo milimetrado ali, todo certinho, todo dividido. Tá vendo? Apareceram duas curvas. Então, provavelmente vão haver comparações entre as substâncias, porque senão, para que ele ia dar duas curvas? Só para te confundir? Não sei se ainda existe esse tipo de questão de confusão. Essas questões eram mais antigas. Hoje em dia, eles colocam informações nas questões que são informações que são relevantes para a resolução do problema, né? Então, aqui, quando ele coloca essas duas curvas, ele está mostrando para a gente que ele vai usar essas duas curvas. Vamos lá. Ele quer saber o seguinte, ele deu duas pressões máxima de vapor, tonoscopia, ebulioscopia também a pressão máxima de vapor, éter e etanol. Aí, olha só, aí você já tem que ir lá. Éter e etanol. Vamos lá. Éter e etanol. A primeira pergunta que você vai fazer. O éter e o etanol... Deixa eu aumentar mais, desculpa. Então, ó, tanto o éter quanto o etanol são substâncias de natureza covalente, ambas. Quando observamos situações como essa, em que as duas substâncias têm mesma natureza, devemos, como é mesma natureza e em especial a natureza covalente, tá? Como essa, devemos aplicar os conceitos de ligações intermoleculares. Lembrando, nós temos a dipolo
induzido, dipolo, dipolo e ligação de hidrogênio. Ou interações de hidrogênio. Tem muita gente que gosta de usar interações. Então, são os 3 tipos de natureza ou de ligações intermoleculares. Então, ó, deixa eu indentar aqui. O dipolo induzido é aquele tipo de ligação intermolecular que vai acontecer com substâncias de natureza covalente e com a sua polaridade caracterizada aí de forma apolar. Então, o dipolo induzido acontece com substâncias covalentes apolares. E o dipolo-dipolo, ele acontece com substâncias covalentes polares. E as ligações de hidrogênio, elas também são um tipo de dipolo-dipolo. Só que elas são um tipo mais especial porque elas acontecem entre átomos específicos. É o oxigênio ligado aí a hidrogênio, nitrogênio e flúor, o chamado FON. Então, a gente tem aí flúor, oxigênio e nitrogênio, desculpa. Flúor, hidrogênio e oxigênio. Então, as ligações... Oh, meu Deus! Caramba! Deu um bug aqui agora. As ligações de hidrogênio são quando átomos de hidrogênio se encontram ligados a flúor, oxigênio e nitrogênio, não ao oxigênio ligado a eles, tá? Desculpa. Então, esses são os 3 tipos de interações intermoleculares. Essa é a mais fraca de todas. Essa, a dipolo-dipolo, ela é um pouco mais... Ela é mais intensa. Intermediária. Isso, vou botar intermediária. Obrigado, Camille. Intermediária. E essa daqui é... Deixa eu botar assim, ó. Fraca, intermediária e forte. Isso comparando as 3, tá bom? Aí a gente tem o seguinte, ó. O éter, ela vai ser uma substância química que vai ter um ponto de ebulição, ele vai ser menor do que a do etanol. Por quê? Ah, meu Deus. E agora? O que eu faço? Como é que eu vou... Isso, olha só, pessoal. Para você resolver isso, você tem que saber a fórmula do éter e a fórmula do etanol. Certo? Mas dá para analisar pelo gráfico também. Também dá para analisar pelo gráfico, mas só que no gráfico, olha só. Ah, tá. A e B. Beleza, dá para analisar pelo gráfico. Show. Eu nem tinha visto essa informação, pulei. Olha só como que eu sou apressado. Obrigado, Camille. Então, olha só. O etanol, ele tem uma interação intermolecular do tipo ligações de hidrogênio. E o éter tem uma interação intermolecular que ela é dipolo-dipolo, porque o éter tem um oxigênio aí, então ele cria um dipolo-dipolo, tá? Então, se eu comparo a ligação do álcool, do etanol, com a ligação do éter, a ligação do etanol é mais forte. Ligações mais fortes geram pontos de ebulição também mais altos. Então, o que eu quero dizer é que quanto maior a força da interação intermolecular, maior é o ponto de ebulição da substância. Então, se eu comparo aqui, ó, você percebe que o ponto de ebulição do álcool ele é maior do que o do éter, justamente por conta dessas interações. Então, vamos lá. Quais os pontos de ebulição dessas substâncias na cidade de São Paulo? Aí ele fala assim, considere a pressão de 700 milímetros de mercúrio. Então, você vai vir aqui... Ah, meu Deus, burro. Você vai vir aqui. 700. Vai ficar muito ótimo, porque meu mouse tá, ó, vai bater aqui, ó. Acho que dá 35, né? Não, 35 tá aqui, ó. Ele não bate em cima, ó. 35 é aqui. Ah, é menos. Vai ser menos que 35. Então, 33, você pode... em faixa de 33, de 32 a 33 graus, tá bom? Você pode colocar assim, do éter. Entendeu como que eu cheguei a essa conclusão, Maria? Não. Não sabe ler gráfico? Aqui, ó. Ó, Tipo, vamos lá. entendi. Ele quer essa...
Você sabe traçar os gráficos, os pontos de encontro nos gráficos? Sim, né? Acho que sim, Sim. todo mundo sabe. Então, olha só. Ele quer no ponto Y igual a 700 e quer saber onde esse 700 vai bater no X, aqui na temperatura, para o A e para o B, para o éter e para o etanol. Então, o ruim é que aqui não dá para fazer uma marca muito correta. Então, veja bem, ó, se eu faço um... Opa, quase consegui, ó. Aqui é o ponto do 700, não é verdade? É onde ele encontra a curva, certo? Se eu faço a relação desse ponto com essa... Vai ficar meio torta aqui. Com essa informação aqui, ó, ele vai dar mais ou menos nessa área aí que eu marquei com o pincel, tá vendo? Esse trecho aí equivale a mais ou menos 32, 33 graus. Por que que você sabe isso, professor? Porque aqui, ó, o meu gráfico, ele está dividido de 5 em 5. Ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Se aqui é o 35 e a interseção aqui, o ponto de encontro entre x e y ficou menor do que 35, então ele está na faixa aí dos 32, 33, entendeu? Agora? Sim. O mesmo eu vou fazer para o álcool. Qual é, então me fala aí, Maria, qual é então a temperatura aproximada, tá? Porque a gente não vai ter um valor exato, aproximada do etanol a 700 milímetros de mercúrio, que é a pressão da cidade de São Paulo. 77? Em faixa disso aí, perfeito, 77, ó. Como que a Maria chegou a isso? Ela veio, 700, vai assim mesmo. Opa, encontrou aqui, ó. Aí agora eu faço o encontro com o eixo do Y. Pá. Ó, maior do que 75 e menor do que 80. Então tá na faixa aí dos 76, 77 graus. Seria exatamente 77. Não, minto, 78, tá? Beleza, entendido? Essa. Agora tem a letra B. Ó, a 500 milímetros de mercúrio e 50 graus Celsius. Então, ele já me deu as coordenadas, ó. Ele quer que você analise aqui no gráfico agora. Oh, meu Deus. Ele quer que você analise aqui no gráfico o eixo Y em 500 e o eixo X em 50. E me indique aí... Ai, ó. Ótimo. E me indique aí, deixa eu ver o que ele pede para indicar, que eu vou ter que fechar as anotações de novo. E me indique qual é a fase de agregação de cada uma dessas substâncias. Legal. Fizeram os gráficos de mudança de fase? Fizeram? Não? Deveria deixar para vocês fazerem essa questão aqui só de birra. Porque você consegue resolver com o que eu pedi para você fazer na aula passada. Por que você não faz o que eu te peço para fazer? Eu estou te pedindo, não estou mandando, não, estou pedindo. Depois fica lá, ai meu Deus, eu não consigo resolver a questão, não sei o que. Claro, não faz o que eu peço, não tá pegando a técnica para resolver, não vai resolver nunca mesmo. Então, olha só. 500. Ó. Eita, passei. 50. Ó, fiz retinho. Agora eu vou ficar em cima disso aqui. Aí, 500, enfim. Nossa, não gostei. A última, hein? Vai ficar do jeito que ficar. Aí, mais ou menos. Então, olha aí, ó. 550 graus Celsius. Então, veja bem. A 50 graus Celsius, perceba o seguinte. Perceba que, no caso de 50 graus Celsius, o éter dietílico, perceba que a pressão máxima de vapor dele já subiu, não é verdade? Já extrapolou, não é verdade? Ela não está bem alta a 50 graus ali? Sim. Sim, isso indica que ele já se transformou em gás. Você, na verdade, não precisa
Precisa. Na verdade, se você soubesse os diagramas de fase, ficaria mais fácil de você entender isso aqui. Mas se você observa o gráfico, ó, perceba que o éter, ó, a 50 graus, nessa temperatura aqui, deixa eu fechar aqui, ó, a 50 graus, ô caramba! Agora eu não vou encontrar nunca mais o ponto. Aí, a 50 graus, olha só, a 50 graus, olha lá onde que ele está. Já foi, ó, a pressão máxima de vapor dele. Já extrapolou a região do gráfico, inclusive. Está infinita, né, praticamente, pelo gráfico. Então, ele está na fase gasosa. E o álcool? A pressão máxima de vapor do álcool a 50 graus, a 500 milímetros de mercúrio, a pressão máxima de vapor dele é baixa ou é Tem alta? fusão? Ele quer saber a fase de agregação, não o processo. Se ele está sólido, líquido ou gasoso. O éter, eu sei que ele está gasoso, porque olha só, a pressão máxima de vapor dele está extremamente alta, então ele está na fase gasosa, tá? E o álcool? Tá líquido? Tá líquido. Veja, ele pode estar se transformando em gás ou em gás em determinadas condições, mas ainda não se transformou. Então ele está na fase líquida. A sua pressão máxima de vapor ela é menor, é bem baixa. Isso indica que ele está na sua fase líquida, tá bom? Então você tem que entender o seguinte: quando eu analiso as fases de agregação das meus materiais em relação à pressão máxima de vapor, gases têm as maiores pressões máximas de vapor. Gases. O que a Monique quer? Monique está precisando de alguma coisa? Monique? Não? Então, ó, gases. Desculpa, Gustavo, eu fui negociar aqui, aí clicou sem querer. Não, meu amor, porque como eu vi lá você dando uma chamada, eu achei que você estava com alguma dúvida, entendeu? Não, desculpa. Não, sem problema. Não precisa pedir desculpa, não. Então, olha só. Gases. Altíssimas. Dentre as fases de agregação, a maior pressão máxima de vapor é dos gases. Seguida do líquido, evidentemente, e o sólido. É a terceira, porque o sólido, ele normalmente tem um comportamento muito constante. Quase, né, algumas substâncias sólidas nem passam para a fase líquida. É muito difícil, naturalmente, isso acontecer. Então, dentro de um grau, nós podemos estabelecer este grau da seguinte forma. Substância. É claro que depende de substância para substância, tá? Mas substâncias na sua forma gasosa, como o éter. Olha só. Aqui, ó, o gráfico a 50 graus, perceba, trace o gráfico, ó. A 50 graus, perceba que a temperatura de ebulição, que a pressão máxima de vapor do éter é extremamente alta. Isso indica o quê? Indica para você que essa substância está numa fase gasosa, por estar com uma pressão tão alta, e quando eu comparo ela a uma outra. Lembra que eu falei que esses gráficos eles comparam? Então, isso. E já o etanol, se eu comparo ao éter, a essa mesma pressão e essa mesma temperatura, eu percebo que a sua pressão máxima de vapor é menor, logo, essa substância, nestas condições, ela vai estar no estado líquido. Nestas condições. Não invente. Eu já vi pessoas, por exemplo, respondendo prova, perdendo questões extremamente fáceis assim, questões que estão na cara da pessoa a resposta. Porque, olha só, quando eu falo para você usar os conceitos, é para você usar os conceitos, mas não é para embolar os conceitos. Então, quando você coloca muita informação, às vezes, em uma questão e não sabe usar essa informação, você acaba errando a questão e mais.
você pode fazer coisas que não estão sendo pedidas pela questão. Se a questão não está me pedindo temperatura de ebulição, se a temperatura, né, no caso aqui do item B, ele não está me pedindo temperatura de ebulição, eu não tenho para que falar sobre ela. Entende? Então, mesmo que a questão envolva uma série de conceitos, de conteúdos, saiba usar estes conceitos. Porque você pode se embolar, tá bom? Outra pergunta, mais dúvidas? Gustavo, Yes. no caso, então, vamos supor, se tivesse 30 graus e de 500, aí o ar seria líquido? Só um minutinho, Camille. Eu vou tentar apagar essa anotação. Ih, travou? Eu travei? Não, né? Não. Não. Aí. Vamos lá. Você quer qual? Me fala. 30 graus. 30 aqui. E 500, 500 aqui. por exemplo. O ar ainda estaria no líquido, indo para o gasoso? Não, olha só. Poderia estar num processo, mas olha aqui, ó. Onde bate. Já está aqui em cima. Se eu comparo com o álcool, ela está gás. Se eu comparo com o álcool. E o álcool está sólido ainda? Não, ele está líquido. Ah, O álcool é líquido. Ambiente. entendi. Tá? No caso, então, nem sempre tem os 3 processos. Não. Você tem que pensar, por exemplo, álcool. Qual é? Aí você tem que, quando ele te dá a substância, é porque você vai ter que ir fazendo exercícios e aí você vai se assimilando, porque muitas vezes ele considera que você já sabe o estado físico natural da substância. Então, por exemplo, tanto o éter quanto o álcool, naturalmente, eles são encontrados no seu estado líquido. Tá? Entendi. Então, eu teria que ter temperaturas menores do que 10 graus Celsius aqui para poder encontrar o álcool e o éter a um estado sólido. Entendeu, Camille? Entendi. E aí a pressão de vapor seria bem baixinha. Beleza? Beleza. Ô, Gustavo, Fala, Maria. Sim. eu não sei se é isso, mas eu lembrei que o ano passado a gente estava estudando os gráficos assim, aí tinha até aquele negócio de ponto triplo, aí de um lado era sólido, de um lado era líquido, do outro era vapor. Uhum. É esse caso aí, assim? Ou não? Não. Tem a ver, mas não é essa a aplicação, não. Aqui é totalmente... Você não está nem trabalhando com ponto triplo aqui. A gente está trabalhando com 2 pontos só da reta, tá? Não está trabalhando com ponto triplo, não, aqui. É porque, tipo, normalmente nas atividades mais simples a gente vê aquele gráfico que ele é tipo uma escadinha, que tem até meio que uma quebrinha no meio do Sim, gráfico. aquilo ali não é ponto triplo, não. Aquilo ali são os Não, gráficos esse aí já é outro gráfico. O ponto Isso. triplo, ele é retinho, tipo esse assim. Ele é retinho mais ou menos, quer ver? Não tem aquelas quebras no meio do gráfico. Tem. Quer ver, ó? Não tem os patamares igual você tá falando, Isso, patamares pra mim essas quebrinhas que eu digo. da água. Ó, os gráficos de ponto triplo, eles são assim, ó. Uhum. Esse é o ponto triplo, né, aqui, em que coexistem as 3 fases ao mesmo tempo. Então, existe um momento da substância em que coexistem ao mesmo tempo as 3 fases. É muito interessante esse comportamento, tá? No caso do que você está falando, foi o caso que eu pedi. Vou botar aqui, ó. Esse que eu pedi. Isso que tem as quebrinhas. Isso. Eles podem também ser representados assim, Maria. Mas normalmente os exercícios que envolvem esses conceitos aqui, eles vêm com curvas assim, ó. Não chega a vir assim, não, ó. Mas por que eu pedi para que vocês pesquisassem esse tipo de gráfico aqui? Eu pedi esse tipo de gráfico aqui, ó. Sim. Porque eles podem aparecer. Não são comuns, mas podem aparecer, entendeu? E aí você queria saber o que exatamente dele aqui? Não, eu queria saber se aquele gráfico que a gente está estudando fazia relação com qual dos dois, entendeu?
Se faz Porque eu acho esse aí que a gente tá estudando, tipo, o mais difícil de saber onde que é o ponto de ebulição, ponto de fusão e tal. Não, Porque porque meio que pra mim é quase uma linha reta isso aí. porque aqui, na verdade, você tem que analisar não por meio da mudança, mas por meio da pressão. Aqui, ó, desse valor aqui, ó. Percebe que a 50 graus, se eu traço uma reta aqui, ó, vou pegar para o item A, ó, a 50 graus. Opa, passei. 50 graus, 500. Olha só, quando eu faço isso aqui, eu percebo que a pressão máxima de vapor do ar é extremamente alta, olha só. Eu nem encosto na reta, na verdade. Ela já está extremamente alta. Isso indica que a substância, quando comparada à do item B, ela está no seu estado gasoso. Tá? Por quê? Porque tem uma alta pressão máxima de vapor. Não é que não tenha relação, mas a forma de se aplicar a ideia aqui é diferente, porque eu estou usando a informação aqui no caso da pressão máxima de vapor e da temperatura. Eu não estou usando aqui, por exemplo, valores apenas de temperatura e tempo. Tá vendo que esse gráfico aqui, ó, o gráfico de mudança de fase, Maria, ele relaciona duas variáveis diferentes. Temperatura por tempo. Aqui eu relaciono pressão por temperatura. É diferente a forma de relacionar os gráficos. Então, você usa ferramentas diferentes também para resolver. E aí, para você resolver essa questão, você precisa entender o quê? Que pressões máximas de vapor, né, de substâncias comparadas aí, muito altas mesmo, né, tendendo ao infinito. Olha só, essa pressão aqui, ó, ela tende ao infinito do A para o item A. Ó. Olha lá, ó. Extrapola o gráfico. Então, quer dizer, se há uma pressão de vapor muito alta, assim, extremamente alta, nós temos aí uma pressão máxima de vapor que indica uma substância gasosa, porque só essas substâncias é que tem digamos assim, essa possibilidade, não só, né? Mas são as substâncias no estado gasoso que apresentam maiores pressões máximas de vapor. E como é que eu sei que é o B que está na fase líquida? Porque se eu analiso, nessa mesma temperatura para o item B, nessa mesma temperatura para o item B, ele está, aqui na verdade ele está começando o seu processo de ebulição, mas como ele não ainda apresenta uma pressão muito alta, ele está no seu estado líquido, olha lá, comparado a outra. Olha aqui o ponto do B, né? Ponto do B e do A. Tá vendo? Ó, o ponto está acima da reta do B e abaixo da reta do A. Entendeu? Maria. Sim, entendi, Gustavo. Hein, Gustavo, no SAS não tem essa primeira parte dessas atividades, o gabarito. Tem como você passar pra gente? Eu queria saber a resposta da 6 também. O SAS só trouxe a segunda parte das atividades. Gustavo, tá sem áudio. Gustavo, você tá sem áudio. Gustavo saiu? Não, o áudio dele trancou ali. Ele tava Alô, como que clicou ali? Sozinho. Quem tá Agora clicando no meu áudio? Eu vou pegar você, hein? Tem como clicar no seu áudio? Eu vou chegar até você, jovem, hein? Seu endereço de IP fica gravado Eu ia aqui perguntar no a clique, mesma hein? coisa. Eu nem sabia que tinha como clicar no Tá, áudio do Emanuel? professor. Também. Tô de olho, tá? Tô zoando, foi eu que cliquei sem querer. Mas o Zoom, às vezes, se você não bloquear, por isso que eu deixo aberto. Porque eu às nem vezes, sei como cortar áudio. porque às vezes você consegue fazer anotações.
tá bom? Na tela de quem está apresentando independente. Eu deixo em aberto essa ferramenta, porque às vezes o aluno pode ir lá querer, ó, professor, olha essa parte aqui, ele vai lá e marca, mas eu controlo isso. Mas eu também posso bloquear isso daí, tá bom? Deixar vocês só com áudio e vídeo e nada mais. Questão número 6. A questão número 6, ela vai trazer uma panela X com água e outra Y com água salgada. Aí você já sabe, ó, água salgada. Um estado puro, um estado no seu, um solvente misturado. São levadas ao fogo e após algum tempo seus conteúdos encontraram-se em ebulição. O gráfico que descreve a variação de temperatura, eixo das ordenadas, dos líquidos em relação ao tempo, eixo das abscissas, olha aí, ó, tá aí. Tem que saber o gráfico, tem que saber ler os gráficos. Durante a ebulição é Letra C? Vamos ver. Letra C. Ó, X Também marcando. é água pura. Ah, aí vem aqui, ó. Conceito daqui. Cadê? Deixa eu tirar isso daqui, desculpa. Conceito daqui. Eu só pensei que a água pura evapora mais rápido e primeiro. Sim, mas olha só. Olha as informações que ele está falando aqui. Temperatura por tempo. É isso que eu buguei. Porque se fosse, Isso. tipo, pressão Se é máxima de vapor, temperatura... daria certo. Olha, por isso que eu pedi. Olha lá. Quando eu peço, vocês... Cara, faz o que eu peço, que eu tô falando. Eu já passei por dificuldade nessa disciplina. Eu sei com o que é difícil. Não é para fazer exatamente igual, porque você não é igual a mim, mas para usar a técnica de resolver. Olha só, se a temperatura por tempo, obviamente que aqui ele não está trabalhando, é claro que você pode chegar à conclusão, mas aqui ele não está trabalhando com a pressão máxima de vapor, ele está trabalhando com a temperatura de ebulição. Aí você não precisava fazer nada. Você só precisava saber o seguinte: substância pura, que não é misturada, foi por isso que eu pedi para fazer os gráficos de aquecimento e resfriamento para substâncias puras e substâncias misturadas. Eu pedi para fazer isso. Se você tivesse feito, você ia falar o seguinte: uma substância pura, ela tem ponto de ebulição constante, independente do tempo. Independente do tempo. Se então ele está traçando a temperatura pelo tempo, o eixo X, ele tem que ser o eixo X, ó, a panela X, ela tem que ser uma linha constante. Por quê? É água pura. Água pura é uma substância pura, não misturada. Logo, a sua temperatura de ebulição é constante. Como que eu sei isso? Se eu tivesse feito aqueles gráficos, eu saberia. Aí eu nem precisaria de muita outra informação. Então, eu já sei que, por exemplo, a letra C, a letra... só a letra C eu posso eliminar. Por quê? Porque a letra C, a temperatura de X está assim, ó. Não é constante. X, substância pura. Temperatura de ebulição constante ao longo do tempo. Isso caracteriza uma substância pura, diferentemente de uma mistura de substâncias em que ocorrem variações ao longo da ebulição e da fusão de mistura de substâncias. Tem que tomar cuidado com as misturas eutéticas e azeotrópicas, mas aí ele vai te indicar se ela é eutética ou azeotrópica. Como que você sabe isso? Vai fazer a pesquisa que eu pedi para você fazer, que você vai saber. Eu não vou responder mais. Então, ó, X é constante. Y, como é uma mistura de substância, nós temos que levar o seguinte, em consideração o seguinte. Nas substâncias
que estão misturadas, ou seja, em mistura de substâncias, ocorrem variações da temperatura de ebulição e temperatura de fusão. Portanto, a letra D, eu posso eliminar a letra D. Por que eu posso eliminar a letra D e a letra B? Porque é constante. Y não é constante. Isso. Então eu fico ou com a letra A ou com a letra E. Aí eu vou ter que jogar o conceito de ebulioscopia agora. O que que fala a ebulioscopia, já que ele está trabalhando com pressão ou temperatura de ebulição? O que que ele fala? Quando Que ocorre... absoluto, aumenta. Isso. Então eu tenho que procurar um gráfico em que o Y, ele é uma inclinação, indicando uma mistura de substâncias, e mais que a sua temperatura de ebulição ela tem que ser maior do que X, não é verdade? Por quê? Porque se X é água pura e Y é água salgada, misturada ali com sal, evidentemente você vai ter uma substância ou uma mistura de substâncias com a temperatura de ebulição maior. Qual dos gráficos, A ou E, que vai me indicar isso? O A ou o E? Letra A. Letra A e a letra A. Isso aí. Agora eu vou perguntar para vocês. Onde está a ordenada e onde está a abscissa? Aqui no gráfico. Vou escolher alguém aqui para me responder. Deixa eu ver. Murilo. Murilo tá calado hoje. Murilo. Tá aí, Murilo? Tá não? Vai responder não? Matheus. Tá me ouvindo? Matheus Marchiori. Também não? Eles estão respondendo no chat. Estão no chat? Ah, tá. Por que vocês têm medo Falei, de falar? professor. Qual que é eu o... não tava com o microfone conectado aqui. Beleza. Qual é o eixo das ordenadas e qual é o eixo das abscissas Aí, aqui? eu não sei. Olha, ó, tá gravado, tá, Xande? Depois eu vou passar isso pra Xande. Ah, não. Eu não, vai ficar exposto, tá exposto. Quem é a ordenada e quem é a abscissa? Mas, gente, A ordenada e a... Peraí. Porque senão você não vai conseguir resolver, você não entendeu nada do problema que eu resolvi aqui. Se você não sabe onde é a ordenada e onde é a abscissa. Eu não lembro mais. Quem é o eixo X e quem é o eixo Y? O Y O é eixo das X. ordenadas e o X é das abscissas ou é o contrário? Não sei, é isso que eu tô Se eu não me perguntando engano, pra é vocês. assim, Não, ordenada... o X é É, abscissa. o Y é ordenado e o X é das abscissas, né? Não, é pra assim. mim, ordenada não é X, Y, Não. né? É abscissa. a Nádia Hã? tá certa. A Nádia tá certa, aham. Eu tô certa, meu Deus, Nádia tá vamos lá. certa. É isso aí. Repete então, Nádia. Quem é a ordenada? É o eixo X ou o eixo Y é Y? ordenada e X é abscissa. Olha que... Pelo Google, ela tá certa. Que vontade de socar você daqui, ó. Olha só, aqui, caramba, tá aqui, ó. Eu mostrei, olha, temperatura por tempo. Temperatura no eixo Y. Temperatura, o tempo no eixo X. Meu Deus do céu. Então, ó, se a temperatura é ordenada, ela tá aqui. E a abscissa tá aqui, olha. Gente... Por isso que é o item A, porque se eu analiso a temperatura de ebulição, a temperatura está aqui, ó. A temperatura de ebulição do Y é maior do que a de X. Então, isso indica que ele é o gráfico que representa essa situação por um motivo. X é constante ao longo do tempo, não muda, a temperatura não muda. E Y varia ao longo do tempo. Olha lá, ó. A sua temperatura ela vai aumentando, ó. Vai fazendo os traços aqui. Aí, se você compara agora o valor de Y aqui para o valor de Y nas ordenadas e o valor de X aqui também no mesmo eixo, você vai comparar, você vai verificar o seguinte, ó. Vai verificar que a temperatura de Y é maior do que a temperatura de X.
em um mesmo tempo. Isso indica o quê? Que Y é a mistura e X é a substância pura. Entendido? Eu falei com o Danilo, falei assim, Danilo, essa aula eu acho que vai acabar bem antes do tempo. Ô, Já Gustavo, Ah, até parece. se esse gráfico fosse de pressão máxima de vapor, aí Aí seria ele letra teria C? esse formato aqui, ó. Isso, aí seria a letra C. Mas seria Aí letra C? seria isso, aí seria a letra C, Então verdade. tá bom. Verdade. Não tava tão errado. Não, não tá nada errado, tá certíssima. Não necessariamente vai ser uma curva, Maria, que normalmente vem as curvas. Mas sim, seria o item. Ai, caramba, o item C, justamente pelo comportamento, né? De solvente puro e solvente misturado. Beleza? Ok? Beleza. Olha aí, ó. Ó aqui o Gustavo. cidadão. Apaga essa marcação aqui, senão eu vou tirar seu ponto. Oi. Gustavo, Oi. o Y sempre vai ser a variável da temperatura? Não. Não, eu tô falando pelo enunciado do exercício, Yuri. Normalmente sim, tá? Normalmente. Mas olha só, aqui nesse gráfico do número 8, ó, o eixo Y é pressão. Então vai pela informação que ele tá te dando no exercício, tá? Nesse caso Tá bom. aqui, do item do exercício 6, sim, a temperatura está no Y e o tempo está no X. Ele indicou aqui, ó, só que ele não falou X e Y, porque ele já usou X e Y aqui em cima. Então ele falou ordenada e abscissa. Aí você tem que saber o que é uma ordenada e o que é uma abscissa, né? Qual é o eixo das ordenadas e qual é o eixo das abscissas. Beleza? Gustavo, Oi. passa um Manda gabarito o agora. Manda o gabarito que a gente pensa junta. Vamos para a gente finalizar. Eu vou passar para vocês. Então vamos lá. Só qualquer dúvida vocês vêm me perguntar depois, tá bom? Porque já está bem extenso. Eu acho que a gente já tem bastante informação. A questão 7. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu achar. Peraí. Falta a questão 3 também. Não você fazer, só passar o gabarito, entendeu? Tá, deixa eu só achar as respostas, porque aí fica mais rápido, tá? Vou olhar no gabarito aqui, tá, pessoal? É melhor tudo desde a atividade. Eu gosto de responder, mas eu vou olhar aqui agora para agilizar o nosso tempo. Qual questão vocês precisam? A 3? Passa tudo, assim, o gabarito completo. Tá. Não, Bem, vou passar só de algumas. Só desse capítulo, porque não tem gabarito no SAS. Do capítulo isso aí. 7? Da primeira parte não, da segunda parte sim, entendeu? Por isso tô pedindo o gabarito dessa primeira parte. Não tem no Ah, SAS. tá, beleza. Então vamos lá. Questão número 1 para a sala aí. Vamos lá, marca aí. Letra B. Número 2. Letra C, a gente já respondeu. Número 3, a gente já respondeu também. Letra D. Número 4. Aí peguem as respostas. Número 4. Letra Podia deixar A, essa 4 B. Pode para não falar. vocês mandarem para mim, né? Vamos lá. Letra A. A substância mais volátil é a D, né? Tem a maior pressão máxima de vapor, olha lá. A substância menos volátil é a B. substância B, porque tem a menor pressão máxima de vapor. Qual apresenta o maior ponto de ebulição? Então, ó, B. quanto menos volátil, maior o ponto de ebulição. Letra B também, a solução B, né? E qual apresenta o menor ponto de ebulição? D. D, porque ela é a mais volátil. É só fazer uma... Ó, toda substância que é mais volátil tem um menor. Isso, tem o menor. Toda substância que é menos volátil tem o maior ponto de ebulição. Coloca substâncias em ordem crescente. Quanto ao ponto de ebulição, então em ordem crescente fica D do menor para o maior. Menor, D, A, C, B. Eu estou olhando pelos valores, ó. Quanto maior a pressão, menor é o ponto de ebulição. Então, D é crescente, A, C, B. Tá? Resposta da 5. Aí você aplica a equação da ebulioscopia, tá? Essa equação aqui, ó. Só substituir os valores
E você vai ter como resposta massa igual a 6 gramas. Tentem calcular e chegar a essa resposta, igual a 6 gramas, tá bom? É a resposta final, tá? A forma de resolver é só aplicar na equação. Número 1 da proposta, letra E. Número 2, a letra C. Número 3, letra D. Não estou falando como resolve, tá? Não se engana. Vai lá e marca o X. Ah, respondi a questão. Se isso aparecer numa prova para você, eu não vou estar lá para te ajudar, tá? E nem para ditar o gabarito. Então, pense nisso. Número 4, a gente já... Oi. Rapidinho, só responde dessa 3 a 5, que é KNO3. Esse 3 do oxigênio, quando fizer o balanceamento, vai, tipo assim, como se fossem 3 moléculas? Não. Não, né? Não. Beleza. Não. Beleza? 5 a gente já respondeu também. Dele, né? Quê? Esse 3 é fixo dele, não É separa. fixo dele, não separa. Dá Nossa, pertence... eu bugo muito esse negócio que é fixo, que não é. Isso, olha só. É só você pensar, só rapidinho para eu continuar. Ó, Maria, Eu tenho como uma você for fazer, tabelinha. ó. Esses números que estão embaixo, aqui, ó, O3, C12, eles são fixos, eles não mudam, tá bom? Eles são fixos. Todos os números que estão embaixo do símbolo são sempre fixos, tá? Embaixo aqui, ó. C12, O3. Então, não quer dizer que tem 3 moléculas, mas tem 3 átomos de oxigênio, tá bom? 2 átomos de cloro, 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio, 11 átomos de oxigênio, e o mesmo se aplica aí para as outras. Número 5 a gente já viu, né? Eu falei letra B aquela hora. Olha lá, meu livro travou, ó. Vai falando só no áudio mesmo. Tá. Deixa eu abrir minha câmera aqui para melhorar a visualização. Deixa eu parar de compartilhar aqui, que não tem necessidade. Então, vamos lá. Número 5, a letra B, que a gente viu, né? Número 6, a gente já resolveu também letra A. A número 7 é a letra D. Número 9, a número 8 a gente já resolvemos agora. 9, ela vai aplicar a equação da... Deixa eu ver aqui. Da ebulioscopia, tá? Você vai aplicar essa equação aqui. Deixa eu abrir o livro para você. Vou ter que abrir, não vai ter jeito. Gustavo, eu vi que nessa questão só pode ser aquela equação menorzinha, né? Isso que eu ia falar. Isso aí. Outra questão que eu buguei foi essa nova. Tô falando que esse negócio de aqui, eu vou indicar a questão para vocês. É porque eu acho que são as variáveis, entendeu? Você tem que olhar as variáveis. Porque eu tentei fazer com a outra, não deu certo não. Tinha que ser com a pequena mesmo. É essa aqui que você vai usar, ó. A outra, tá? a pequenininha. Ó, delta T é igual a KE vezes W, né? Delta T é a variação da temperatura de ebulição. KE é a constante ebulioscópica ou ebuliométrica. E W é a minha concentração molar, não, desculpa, a minha molalidade, tá? Então é só substituir direto com essa equação aqui, ó. Oi. Sempre quando vem mol por quilo é desse W, né? Isso, é molalidade. Isso aí. É esse W. Perfeito. Porque, tipo, se for mol por litro, aí daria para substituir na outra forma. Isso aí. Isso aí. Beleza? Então, ó, você vai encontrar uma resposta de 0,26 graus. Não sei como você vai chegar nessa resposta. Você vai encontrar aí. 0,26 graus, a resposta. A número 10, você vai encontrar uma resposta de 104. Qual a equação que você vai usar? É a mesma equação que eu mostrei. A mesma não, desculpa. É a equação essa daqui, ó. Essa aqui. A maiorzinha. Isso, a maior. Então, no número 9, você vai usar essa equação, que é uma multiplicação, tá?
Só lembrar o que é o delta aqui, porque é importante. Ó, o delta é T menos T0. E na número 2, na número 10, desculpa, você vai usar essa maiorzinha aqui. Ai, como é que eu sei qual equação usar? Eu ensinei isso para vocês, gente. Oh, meu Deus do céu. Fui lá na outra página. Eu ensinei isso para vocês, meus queridos. Só para a gente finalizar. Cadê, meu Deus? Aqui. Ó. Olha as variáveis que ele está fornecendo. Ó, 12 gramas, 500 gramas de água. Então, se você tem soluto, massa do solvente, temperatura, Ô, Gustavo, KE, só você vir, ó. Eu tenho massa do soluto, massa do solvente, ó. Massa do soluto, massa do solvente, massa molar. Então, você usa essa. Oi, Maria. no caso, esse T menos T0 seria o 100,12, que é a temperatura final, e no caso, a temperatura inicial seria a da água? Cadê? Deixa eu ver. Qual exercício você está falando? Da 10, quer dizer. Entraram em ebulição. Isso aí. Ele te dá alguma informação a respeito da água? Não, aí por isso que eu fiquei em dúvida. Tem que botar o Sim, 100, tem que usar. caso? Tem que Aí, no usar. caso, seria delta T 0,12? Isso aí. Eu fiz assim, mas não deu resposta. Tá? Não. Aí dá 104. Olha se você está usando os valores corretinhos, porque Eu devo ter errado alguma coisinha. teve um dia aí que a gente estava, né, errando zero, essas coisas assim. Tá bom, Aquela pessoal? indireta Né? Come um zero, mas faz parte, como uma vírgula. Quantas vezes eu perdi questões assim por conta disso, tá? De 0, vírgula. Muitas questões eu já perdi. Aí eu olhava assim, mas essa questão tá certa. Aí ele falava, não, olha aqui. Aí mostrava uma vírgula que eu coloquei, tipo, é 0,1, eu coloquei 0,001. Sei lá, tipo, mudei a vírgula de lugar. É uma coisa que confunde mesmo. Beleza, pessoal? Beleza? Então, olha só. O do capítulo 7 eu vou mandar para vocês do outro. Eu falei que eu ia responder, mas acabou que a gente ficou só nesse capítulo. O do capítulo 7 da Química 1, eu vou enviar para vocês o gabarito, tá bom? Uhum. Beleza? Então, ó, boa semana, boas aulas aí para vocês e até o próximo encontro, tá bom? Tchau.